Se você foi de fato procurado pela CBF, recusou o convite, ou não foi procurado, né? Antes até do Rodrigo Caetano. Sempre querendo arrumar confusão pro meu lado, né, Lorena? Não, eu Não, tenho. é só uma pergunta. Não, como eu falei, eu vim para cá com 3 anos de contrato, mais do que isso, tirei meus filhos, de uma condição, de uma estabilidade, enfim, coloquei na vida deles um desafio grande de ter que se adaptar a um outro país, um outro idioma, e eles estão vencendo esse desafio super bem. Então, acho que talvez essa seja a principal razão pela qual, independente do que seja, eu não tenho planos de retornar para o Brasil tão cedo. É, muito mais um compromisso familiar também, que para mim é tão ou mais importante do que o compromisso que eu tenho com a minha carreira profissional. Eu acho que com relação à seleção brasileira, Loreto, sendo muito direto e transparente, assim, eu acho que hoje a gente colhe os frutos de anos, de decisões equivocadas na gestão de um projeto de futebol para a seleção brasileira, o que na minha concepção, ou ele não existe ou a CBF não consegue comunicar que ele exista. Então eu acho que, e aí obviamente isso começa a se transferir para o campo com o tempo. Nós também precisamos entender que o futebol evoluiu muito no mundo inteiro. Às vezes a gente ainda vive a ideia de 30 anos atrás, onde você tinha 5 seleções fortes no mundo, as demais tinham muita dificuldade. Todo mundo está desenvolvendo jogador de qualidade, todo mundo investiu em estrutura, investiu em formação de treinadores, em capacitação. Você vê a quantidade de jogadores jogando em grandes clubes na Europa que vêm de países que não tinham a menor tradição com o futebol há 30 anos atrás. Você vê a própria Eurocopa com resultados muito diferentes. Quem acompanha as competições de base, você vê seleções que não tinham tanta tradição vencendo. Então, assim, a competitividade aumentou e eu entendo que o futebol brasileiro, a CBF, enquanto organização, não está acompanhando. Então, acho que se não houver um momento aí de parar, sentar, entender que projeto que a seleção brasileira quer para os próximos anos e começar a trabalhar em cima dele, eu acho que vai ser muito difícil que o Brasil volte a ser competitivo como foi antes. Então, de novo, porque a competitividade aumentou e porque o trabalho nosso não está acompanhando o nível, do restante do mundo. Isso, pouco a pouco, está nos colocando numa situação de difícil, com relação à competitividade.